Zé, vamos direto ao ponto, porque já estamos um pouquinho atrasado. Passo a bola para você. Vamos lá. Obrigado, Kennedy. A pergunta é a seguinte, quer dizer, os Estados Unidos hoje teve reunião do Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil está presidindo temporariamente, e o Brasil apresentou um projeto de resolução para tentar dar uma pausa na guerra, fazer um cessar-fogo por razões humanitárias. E apresentou lá uma nota, um documento. O documento teve o número de votos necessário para ser aprovado, ou seja, foi mais bem aceito do que a resolução que a Rússia tinha proposto dias atrás e que havia sido recusada, porque não tinha chegado no quórum mínimo de votação. Porém, um dos 5 países com assento permanente no Conselho de Segurança, que são os Estados Unidos, vetaram a proposta de resolução brasileira. Com isso, a guerra não parou. E agora? Ô Zé, os Estados Unidos, eles estimulam o massacre com esse veto e eles sabotaram toda a ação diplomática brasileira na ONU, né? E o presidente Lula lembrou que eles fizeram a mesma coisa em 2011, quando o Brasil, com a Turquia, articulou aquele acordo nuclear do Irã. E na época, os Estados Unidos, com a ajuda da França, sabotaram o acordo preparado pelo Brasil e pela Turquia, e pouco tempo depois tentaram um acordo quase nos mesmos termos com o Irã e até pior, né? Isso depois virou um grande debate. Os Estados Unidos eles parecem que querem o Brasil como uma potência regional na América Latina, admitem no máximo uma voz global ambiental. Quando entra nesse jogo geopolítico mais pesado, eles sabotam o Brasil. E a gente, desde a semana passada, a Rússia, que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, teve a sua resolução, sua proposta de resolução derrubada, e o Brasil conseguiu o apoio de 12 países, né? Precisava de 9, conseguiu de 12, ou seja, o Brasil fez a parte dele e fez bem, conseguiu o apoio da França e da China, que são membros permanentes, e conseguiu a abstenção do Reino Unido e da Rússia, que também são membros permanentes. E os Estados Unidos, eles vetaram. A China fez uma crítica muito dura, falou que durante 40 horas de discussão, a representante americana não colocou nenhuma objeção à resolução, ao texto brasileiro, à resolução. E o pretexto, né, Zé, dizer que não tem menção ao direito de autodefesa de Israel é mero pretexto, isso consta da Carta da ONU. Né? Em nenhum momento a nota ela pega e diz que Israel não pode se defender. Pelo contrário, ela pediu uma pausa humanitária. Nem usou o termo cessar-fogo. Né? Era uma pausa para se fazer um atendimento ali. Então eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes aqui. Primeiro é o seguinte, é estimular o massacre, que é o que está acontecendo lá em Gaza. São 3.400 mortes e crescendo. Né? Do lado israelense, 1.400. A coisa está crescendo lá. A gente viu hoje países árabes ali, um dia de fúria, muitos protestos, inclusive em frente às embaixadas americanas. Isso é irresponsável para quem se comporta como polícia do mundo. Porque o que os Estados Unidos estão fazendo é dizer o seguinte, olha, essa governança global que existe hoje, ela não funciona. O Conselho de Segurança desse jeito, ele não vai funcionar nunca, porque sempre alguém pode vetar ali e acabou. Você pode criar um quase consenso, ter os votos necessários, ter 12 votos ali, que é bastante coisa, e aí vai uma superpotência, uma das potências vencedoras da Segunda Guerra, essa é a estrutura, para a gente lembrar aqui, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, as 5 potências, os 5 países que deram a guerra, eles estabeleceram essa governança. São os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e a Rússia. O Biden fez uma viagem que acabou sendo muito menor do que ele imaginava. Ele tinha expectativa de falar com o Netanyahu e depois se encontrar com os líderes árabes. Com o bombardeio ao hospital em Gaza, a explosão lá em Gaza, e continua essa guerra de versões sobre quem é o responsável por esse ataque, os líderes árabes cancelaram. Ele falou com um lado só, se associou ainda mais ao Netanyahu, que é uma figura complicada, uma figura autoritária, uma figura que não previu o ataque do Hamas, a falha dele é muito cobrada em Israel, e está acontecendo uma limpeza étnica lá. A gente conversou ontem com a Silvia Steiner, que foi juíza do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Tem crime de guerra sendo cometido ali. Esse deslocamento em massa, a forma como a coisa está sendo tratada por Israel ali, é uma limpeza étnica, é um crime de guerra. Então, creio que para o Biden isso é ruim,
A viagem não correu como ele imaginou que correria. O Trump tem uma posição, isso tem a ver com a questão interna eleitoral americana. O Trump tem uma posição racista, né? O Trump diz que se ganhar a eleição do Biden o ano que vem, ele vai rever toda a política de imigração e proibir cidadãos de países islâmicos de entrar nos Estados Unidos ou colocar critérios tão rigorosos que vai ser quase uma proibição. É um racista, é um nazista. Então o Trump é pior do que o Biden, quando você olha para como ele analisa aquele conflito. Agora, o Biden teve um comportamento de império, né? Ele foi diretamente lá falar com o Netanyahu, queria negociar com os árabes, não conseguiu fazer a mediação, sabotou a ONU, né? E conseguiu uma ajuda. 20 caminhões, vão entrar via Egito. São 2 milhões de pessoas dentro de Gaza. 20 caminhões não são nada, né? E é uma coisa meio assim, é uma concessão de Israel, porque o Biden pediu diante da tragédia humanitária que está acontecendo ali. Acho que alimenta o sentimento anti-Israel e anti-Estados Unidos no mundo, a gente viu, pelo menos no mundo árabe ali. E os países que votaram com o Brasil conseguiu o apoio da França e da China, que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Né? A França, o Macron, fez questão de ir ao Twitter e dizer: a França apoiou a proposta brasileira, né? Nos incluam fora dessa. Então, me parece que o Biden ele faz uma aposta do ponto de vista eleitoral, tem toda essa associação com Israel desde sempre, é uma sabotagem da ONU, como eu falei, e o Lula tem essa avaliação. Lembra muito o episódio daquele acordo nuclear que o Brasil e a Turquia em 2010 e em 2011 vai lá Hillary Clinton, né, e dá uma detonada nesse acordo. Era o governo Obama, era Barack Obama e Sarkozy, se não me falha uma memória. Barack Obama nos Estados Unidos, Sarkozy na França, presidente da França, e boicotaram Sim. a ação brasileira naquele momento, do Lula e do Erdogan. Acho que Kennedy, é a isso, gente Zé. Acho tem várias que mensagens aqui para registrar. Enquanto você vai pensando na sua síntese, eu vou ler aqui o que as pessoas mandaram. O Rotten Root, que está tentando desbancar o Danilo Sotero Rogério como o primeiro a fazer os comentários, aqui já é o segundo dia que ele lidera em cidade, diz que o veto americano abre espaço para o Biden mostrar força aos seus eleitores. Quer dizer, o motivo estaria na disputa eleitoral tem esse do ano que ingrediente. vem. O Danilo Sotero Rogério diz que o Biden quer usar Israel para demonstrar o uso de força militar para emplacar sua reeleição. Os dois estão. Não sei não, hein? Estou achando que o Rotten Root e Danilo Sotero Rogério são a mesma pessoa com nomes diferentes. Cira É Silva, eu verdade. acho que o Brasil fica fora disso e essa guerra tem décadas e não é de agora, enfim. O problema é que a guerra, Cira, não está restrita lá. Essa guerra tem repercussões globais, já tem sobre a economia e com potencial de ela se estender não só na economia, nos preços do petróleo, etc. Né? Hum. Vai chegar aqui, já chegou aqui, ela nos atinge diretamente. A Margarida von Schwenk pega pesado, diz que os Estados Unidos é o terrorista, verdadeiro diretor por trás do desastre humanitário na Palestina. A Eliane Brito diz que boa noite a todos. Biden vetou, pois quer protagonismo nas negociações com Israel, quer ficar bem com o eleitorado. O Álvaro Coelho Neto diz boa noite, Kennedy Toledo. Perdi ontem a análise da notícia devido ao novo horário. Hoje estou esperto. Muito bom, Álvaro. Ajusta o relógio aí para o novo Boa! fuso do análise da notícia. Se Adélia liga, Álvaro. Silva, Pena Ramos. Ninguém tem razão numa guerra. A guerra é o máximo da estupidez humana. De fato. Tânia Oda, essa guerra só escancara o que já sabemos. Interesses pessoais sobrepõem os interesses públicos. Parafraseando Antônio Cândido. Manda na ONU quem tem a maior cota de patrocínio. Daniel Guimarães, a liberdade dos palestinos é a grande causa humanitária do nosso tempo, como foi a luta contra o apartheid no passado. Comunidade Q. É óbvio que os Estados Unidos rejeitaram o plano de paz do Brasil, a Quinta Avenida, mandando no mundo, e ela está em festa nesse momento. Bom, é só registrar que acho que convém explicar essa questão do bloqueio. Você tem o bloqueio israelense, que impede qualquer entrada na faixa de Gaza, nas fronteiras de Israel com Gaza,
E Gaza tem uma fronteira ao sul com o Egito, que está fechada, estava fechada, porque o Egito teme que, se abrir a saída dos palestinos, ele vai criar uma Gaza dentro do seu território, ali no Sinai, né? Então, essa é a desculpa ou a razão apresentada pelos egípcios para não abrir a fronteira para a saída, o que está dificultando, inclusive, a saída dos brasileiros que estão lá dentro. E havia uma proibição, digamos, por Israel da entrada em Gaza desses comboios com alimentos e medicamentos, etc. Israel não controla essa fronteira, mas bombardeia. Então, por segurança, os caminhões não podiam entrar. Agora liberaram esses 20 caminhões, que, como você disse, é alguma coisa, mas está mais para nada do que para algo que vai ter uma eficácia ali. Para ver se isso vai continuar. Mas, obviamente, eles estão brincando com a vida das pessoas, porque um território sem alimento, nem medicamentos, nem água, de fato, como a Silvia Steiner falou ontem, é um crime de guerra, né? Mas, Kennedy, vamos para a sua síntese aqui para a gente fazer a enquete. Seguir adiante. Olha só, Zé, a síntese aqui. EUA sabota Brasil na ONU e estimula massacre em Gaza. EUA para os Estados Unidos aí mais curtinho, né? EUA sabota Brasil na ONU e estimula massacre em Estimulam, né? Gaza. Estimulam. EUA sabotam, 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 estimulam, é verdade. sabotam o Brasil na ONU e Sabotam também. Os Estados estimulam Unidos sabotam e massacre estimulam, em claro. Gaza. Exatamente. Exatamente, Claro, né? ainda obrigado pela correção. E Exatamente, Zé. beleza.